Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. À minha esquerda, Lênin Streck, nosso eterno procurador de justiça. Hoje, brilhante advogado. Uma camisa, olha, te contar. Camisa do meu sonho. Combinar com a sua gravata. A camisa dos meus sonhos, tia, essa tua camisa. Combinar com a sua gravata. Olha aí. Isso deve... Sabe quem está ligando para ele? Pedro Parente. Vai ver que é o Pedro Nosso Parente. presidente do Sul Petro, Adão Oliveira. Quem é? Deixa eu ver. Ou então é da Arena. Vai ver que é o Isso aí deve ser o Pedro Westphalen. Pedro Westphalen. Isso aqui é arenista da primeira hora, tia. Isso aqui foi parceiro do Médici, do Figueiredo, Castelo Branco, João Leitão de Abreu e tantos outros. Tudo bem, doutor Adão Oliveira? Daquela época, né? O senhor começou a militar na política com o Jair Soares, foi antes? Não, bem antes, não. Eu Palmeira das Missões. Isso aqui é um bichinho que está aqui, por isso que eu estou... Era o Amaral de Souza e Fernando Gonçalves. Na época, nós começamos, eu era mais novo que eles, mas vereadores lá, depois foram deputado federal, estadual, federal e ele é governador. E quando ele foi eleito governador, que eu vim para Porto Alegre, porque era funcionário público, desde 75. Tu vê que história tem esse Adão Oliveira, nosso presidente do Supetro. Depois ele vai falar sobre os combustíveis. Aí parece que o pessoal está rodando enlouquecidamente, consumindo a barbaridade. Vai faltar. Vai faltar combustível, vai faltar. A refinaria não vai conseguir produzir o suficiente. Mas agora tem essa aí do Nelson Marquesan Júnior, que vai fazer revezamento de placa, né? Não. Colorado só roda segunda. Sim, tá boa. Foi a piada a meu favor, por presidente, isso mais ainda. O senhor é colorado ou gremista? Não, gremista. Gremista. Foi a nosso favor essa piada. Então foi a favor. Desse lado aqui, claro. pelo menos. Nosso presidente do CREA, Melvis Bairro Júnior. Tu és colorado, Permita-me o YouTube. Por isso que ele ficou... Por isso que ele não achou engraçado. Não achou graça, não. Não foi engraçado. Engoliu em seco, né? Não foi. Louco para me mandar para aquele lugar. Mas a gente entende, né? Todo mundo, seja uma entidade, seja um povo que tem o perfil de dominador, e aqui no Rio Grande do Sul o pessoal domina, né? Em todas as estatísticas, né? Então a gente sempre é um pouco mais agredido, um pouco difamado, né? Não, mas isso aí nada mais é que o contragolpe das vezes que o Grêmio teve na segunda, nas duas vezes, né? Que essa torcida do Grêmio se deitou na torcida do Inter. Uau. Foi uma coisa impressionante. É uma mágoa grande que eles tinham, né? Tínhamos, né? Faustino Júnior. Apesar da gravata vermelha, eu sou gremista, mas estou aqui com a gravata em homenagem aos colorados, estou na secundona. E, bom, quero, em primeiro lugar, meu primeiro programa aqui em 2017, deixar meu abraço para ti, aos telespectadores. E agora estamos alçando outros projetos, novos projetos. Eu quero entender, FG Business School, o que vem a ser FG? FG é um grupo de instituições que atuam no segmento de business, de negócios, área de negócios aqui do Rio Grande do Sul, que nós reorganizamos agora em 2017 para constituir uma nova Business School com foco em cursos de graduação na área de negócios, mas mais ainda em cursos de pós-graduação, lato sensu e alguns masters com convênios com instituições internacionais, com o foco em ofertar cursos de pós-graduação na área de MBA em concorrência com a Fundação Getúlio Vargas, isto é, ofertando os mesmos cursos que a Fundação Getúlio Vargas oferta no Rio, aqui para os gaúchos. Tu aproveitou esse nomezinho FGV aí? Não, FG. FG. Tu sentiu a... FG. FG pode dar dupla assim, ó. FG parecido com FGV, parecido com Faculdade Gaúcha. Tem um grupo com esse nome, né? FG Guanambi, né?
Faculdades de Guanambi. E aqui nós temos a faculdade FG. Tem? FG já? Só que aqui a origem é Faculdade Gaúcha. Só que a gente acha mais estratégico, até para o modelo de negócio, Business School, então FG, BS. Porque aí não há problema de marca, porque uma palavra ou sigla não, claro. Por exemplo, não, a sigla FG, Faculdades de Guanambi, eles têm medicina, direito e economia, uma série, no interior da Bahia. Conheço o Guanambi. Mas não significa que você não possa usar FG como sigla. Business School. Como sigla. Agora, tu gosta desses nomes em inglês, assim? Eu acho uma frescura. Essa composição. Pode ser sincero aqui, como nós somos no programa. Esse negócio de coaching, esses nomes que dão aí, eu não sou muito a favor, mas também... Também não é contra. Eu já escrevi até umas brincadeiras sobre isso. Por isso que eu te perguntei. Coaching. Eu vou abrir o sujeito, agora ele diz startar. A startup. Startar. Começar uma coisa é o startamento. Por que o e cara como não é que em inglês tu definirias o Donald Trump em inglês? Cuidado. Não sei. Donald Trump, a palavra pode refletir a essência da coisa nesse caso, né? Trump. Trumpista? Vem cá. Como é que se chega a FG Business School? Nosso site é faculdadegaúcha.com.br. Estamos com vestibular na área de negócios, acessem o nosso site e estamos... Para agora graduação. Para graduação. E para pós. E para pós-graduação, estamos com inscrições abertas para os nossos cursos de MBA em todo o país. Também podem acessá-los pelo nosso site, faculdadegaúcha.com.br, que é um projeto novo, inovador e que realmente muitos professores do país, egressos da Fundação Getúlio Vargas e especialmente egressos da Fundação Dom Cabral, ao qual nós estamos com uma parceria muito forte, estão se incorporando a esse projeto com o objetivo de ofertar cursos de excelência de MBA na área de negócios, direito, administração, arquitetura e engenharia. Mas ensino à distância também ensino à distância e com um foco destes cursos trabalhando não só a área dos cursos in company para a área bancária, mas também ofertando esses cursos que as instituições tradicionais como a Fundação Getúlio Vargas oferecia por 1/3 do custo que as instituições oferecem. In company significa em companhia. Na companhia. Na companhia. Na companhia. Na parceria, isso. Na companhia D. Na companhia D. É a ideia de cursos customizados hoje para à noite empresas. Tu vai sair em company. Significa o quê? Customizados, quer dizer... Adaptados, digamos, adaptados, né? Ele já usou duas, olha, tem direito a mais uma. Hoje tu vai sair em company. Mas customizar já não é. Isso. Customizar já não é mais neologismo. Está dentro da língua portuguesa. Não, customizado é sim. Portuguesa. Meu caro... Posso perder a piada. Adão Oliveira, presidente do Supetro. Essa redução do valor do combustível produzido pela Petrobras afeta para o contribuinte, reduz o custo na bomba? Olha, ele reduz muito pouco, porque os consumidores estão azarados, que nós temos a adição de álcool anidro na gasolina, etanol, álcool anidro, que é 27%, e esse aumento que deu um pouco maior no início do ano, de 20 centavos por litro... No álcool? No álcool, as usinas, porque nós estamos em entre safra, que é a entre safra de outubro a abril, aumentaram 20%, que isentou... tirou o aumento dado pelo governo. Então, em vez a gasolina ia baixar 12 centavos, o álcool subiu 20 centavos, então não aconteceu nada. E o pior é que o consumidor não entende.
Não entende. Mas ninguém entende. Nem o governo entende. Nem o governo entende. E aí esse negócio está acontecendo muito frequentemente. Não tem como ser feliz, não adianta. Muito frequentemente por causa do álcool. E o álcool é uma alternativa que o governo quer preservar, mesmo custe a mais, porque é um combustível doméstico. Não precisa aumentar como é que diz a vinda, a compra fora do país. Essa importação. A importação. Mas eu posso fazer uma pergunta assim, ó. Eu ponho gasolina aditivada. Agora tem uma nova aí da Ipiranga, não sei o que é um outro. Você fala, tem aporte da falasse da questão do álcool. Todas as gasolinas têm 27% ou algumas não têm ou têm menos? Essa é uma pergunta Não, todas, isso é uma lei. Todas têm? Todas têm. E uma aditivada, ela só tem um componente a mais. Só. Mais um componente que é um aditivo, que eles dizem que é uma coisinha de nada. Por que essa obrigatoriedade dos 27%? Em função do meio ambiente? Para incentivar a agricultura? Uma é em função do meio ambiente e outra é para reduzir a importação da gasolina, que ainda está sendo importada de 25% a 30%. É um absurdo. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Mesmo sendo mais caro o álcool, que encareça a gasolina... O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas não é autossuficiente refino nesse momento. Sim, no refino não. Mas por que não é? Porque não tem investimento. Pois é a pergunta que fica, né? É um absurdo isso. Agora, aí a gasolina sobra aqui, nós exportamos ela mais baixo do que nós pagamos pela importada. É um negócio que não se consegue entender. Isso aí ninguém entende, sempre faz essa pergunta. Mas o diesel subiu 20%, né? Não, subiu 6,1%. Nos últimos... agora em janeiro. E dezembro não tinha acumulado já? Dezembro tinha 3,67%. Quase 10%. Então a soma dá 10%, praticamente. Que é pesado no momento de crise. Mas, claro, e aumenta tudo. Para o transporte, tudo aumentou, violento. O frete subiu, em função disso, quase 4%. Tem coisas no Brasil que não dá para entender, né? Bom, acabou a roubalheira na Petrobras, aquela coisa toda, tal incompetência. Aí, bom, agora a Petrobras entra nos eixos, o Pedro Parente está lá, um engenheiro, por sinal, né? Aí está entrando nos eixos. Aí acontece isso, o combustível não baixa de preço, apesar de ter parado com a roubalheira. Sérgio, eu me lembro do Detran. O Detran... Tu é engenheiro. Não. Tu é engenheiro. A roubalheira da Petrobras não pode ter roubo em lugar nenhum. Mas ela é 1% sobre os contratos. Isso não impacta nenhuma empresa. Sim. Os valores eram altos vamos pegar o caso pelo montante dos contratos. Mas percentualmente era 0,5% a 1%. Esse era o desvio. Vamos pegar o caso do Detran. Uma roubalheira no Detran, um estardalhaço. Os contratos eram necessariamente fraudulentos. Exato. A comissão podia sair do dinheiro do próprio contrato da empresa. Você porque sabe 0,5%, 1% a empresa tem gordura suficiente para distribuir. Sempre. Bom, vamos ao caso do Detran. O Detran, por exemplo, roubalheira no Detran e tal, desbarata a quadrilha e não sei o quê, papapá. Terminou tudo isso, as pessoas afastadas, né? Inquérito. Subiu. Né? Fica todo mundo esperando, não, agora vai baixar, parou de roubar. Não aumentou a carteira. O valor da carteira não dá para entender. Agora, e isso que o Mélio está falando aí sobre essa questão da Petrobras, que se criou também uma lenda urbana, dá a impressão assim que todos os contratos da Petrobras tinham 10% de superfaturamento, etc. Também não era assim. É que os volumes são muito grandes. Os volumes são algo que você não imagina, né? Vocês imaginam quanto é o volume. Aí, claro, 1% de 100 milhões. As grandes empresas e também a Petrobras tinha diretoria especificamente que tratava desse aí nós estamos comparando o Petrobras com o Petrobras. Mas se comparar a roubalheira com a necessidade de presídios, com a necessidade de hospitais, nós vamos ver que esse dinheiro que foi roubado da Petrobras faria muita diferença. Isso é uma outra análise. Dizer que a Petrobras está quebrada por causa dos contratos, isso não é verdadeiro. Agora, que esse dinheiro daria para nós fazer muita coisa no Brasil, pelo volume, que é muito significativo, percentual baixo, mas sobre um contrato
de bilhões de dólares é muito significativo. Então essa separação tem que ser feita. Isso. Eu vou pedir ao telespectador, mande sempre o nome, que está fazendo uma pergunta interessante. Por que não tiram os 27% do álcool da gasolina? Nenhum lugar do mundo tem esta barbaridade. Pobre do povo brasileiro. Porque o presidente sabe melhor que eu, mas o engenheiro também. Mas depois eu falo, deixa vocês falarem sobre. Que existe uma estrutura de produção. Né? Isso envolve milhares de agricultores. E o álcool não é um mau projeto. Não é um mau projeto. E em termos de meio ambiente, etc., é o combustível mais limpo. E o Brasil, estrategicamente, se aposta no álcool, poderia ter apostado muito mais já. Não sei se concorda, presidente. Muito mais. Se ele tivesse apostado mais, ele teria muito mais força estratégica no nível das grandes nações. E acabou deixando para trás. Por que o carro híbrido ou o mesmo elétrico é tão caro para importar, tão caro? Tem só 2 modelos aqui no Brasil disponíveis e é extremamente caro. Hoje, não quero fazer propaganda de veículo, mas tem um veículo aí que a versão normal custa em torno de 100 mil. A híbrida, que só tem essa diferença, está quase 200 mil. Porque o álcool é questão de oportunidade. Né? Hoje, o álcool afeta o preço da gasolina, mas em algum momentos, quando o petróleo estava a $160 o barril, o álcool era um fator de reduzir o preço da gasolina. Hoje, ele é contingencial. Claro, hoje o barril está $60, 56 dólares. Mas teve em 140, 150, né? Teve até 148. E aí o álcool segurou o preço da gasolina. E para nós, no momento de uma crise, depende dos conflitos no mundo em que os produtores parem de produzir ou reduzam sua produção e, portanto, menor oferta, maior o preço, o álcool, estrategicamente, é um projeto, só para dizer para o nosso telespectador, com todo o respeito, projeto de soberania. É um olhar assim que nós podemos contestar. É muito importante o projeto de soberania do álcool e que, no momento, no futuro, ele pode, aliado ao petróleo que nós temos, pode deixar o Brasil muito confortável no plano das nações. Boa noite, Paulo Sérgio. Tu vê que a gasolina no Paraguai aditivada é de R$ 2,50. Por que não tiramos o álcool para baratear, Armando Machado? Foi a mesma pergunta. A mesma resposta. Do telespectador, o Melvis também colocou muito bem isso. Muito bom o programa. Triste que nunca reduz a gasolina à bomba. Eu, Hermes e minha mãe Yara, que não perdemos nunca um programa aqui em Passo Fundo, continuamos sofrendo com o preço do combustível. Mas aí não dá para botar a culpa no dono do posto, né? Não, que está no final da cadeia. Claro. Não, sempre quem está no final da cadeia é que paga o pato. Mas o negócio vem, é uma cadeia, né? Vem lá do governo na refinaria distribuidora, posto de gasolina e aí... Né, e de novo, presidente, uma pergunta só, isso o telespectador vai gostar disso, por exemplo, de Passo Fundo. Imaginemos se nós tivéssemos um trem de passageiros para Passo Fundo ou para Santa Maria e nós tivéssemos uma grande linha férrea que cruzasse o país, pelo qual pudesse transportar o combustível que viria mais barato para os postos, nós gastaríamos menos com caminhões, as estradas ficariam mais seguras, o asfalto duraria mais, mas por quê? Porque equivocadamente nós não fizemos uma aposta que todos os países do mundo, quem vai para a Alemanha e vê os rios atulhados, os grandes rios com as chatas carregadas, Paulo Sérgio que faz seguido, né? E os trens nos Estados Unidos e nos países europeus. Mas nós apostamos no trem. É que lá no governo Juscelino Kubitschek se optou pelas rodovias, né? Que ele começou a incentivar as montadoras aqui, tudo começou com a Volkswagen. Obviamente que isso sempre tem um custo, né? Você incentiva de um lado para do outro. Aí nós fizemos uma privatização equivocada, escandalosa, que foi essa da LL, né? A privatização da LL foi uma vergonha. Como foi da CRT também. Da CRT também. Né? A Oi está aí, a sociedade da CRT quebrada, né? Lamentavelmente. E bem quebrada, né? O Brasil, no final do Império, tinha a 4ª rede ferroviária do mundo, em extensão. Só um dado, né? Como nós já fomos um país bem estruturado. Proporcionalmente, se nós tivéssemos mantido a expansão ferroviária, isso, por exemplo, os Estados Unidos e todos os países como cresceram em relação às ferrovias, e mais, dentro das cidades, o transporte por trilhos
é o must de toda a Europa até hoje. Sim. Nos Estados Unidos não, porque tem outra perspectiva. Mas imaginemos a soma disso e o progresso que isso daria para o país. Vamos esclarecer que tem um bichinho aqui. Tem um bichinho. Aí o pessoal não vai entender nada. Tu tá assim. Olha aqui, Olívio, tu tá assim, ninguém vai entender nada. Que é isso? Tem uma moça. É um bichinho, não, é um mosquitinho. Tu já tens programa, meu presidente Adão Oliveira, para as tuas férias agora? Não. Então vou te fazer um convite. Certo. Tu vais para o Uruguai, vai passar as férias lá. Porque o Uruguai tem menos impostos em hotéis, menos impostos em restaurantes, em aluguel de carros, tem táxi free nas compras e ainda devolução de 10% no aluguel de imóveis. Conheça mais detalhes no site uruguainatural.com. Um convite do Ministério do Turismo do Uruguai. Vamos a essas... Imagine um lugar muito feliz. Agora, imagine este lugar com benefícios especiais. Pagando com cartão de débito ou crédito, você tem a devolução do imposto IVA em restaurantes e em locação de carros. IVA zero em hotéis. Descontos de 10,5% em aluguel de imóveis e tax-free. As férias encontraram seu lugar. Mais informações sobre os benefícios em uruguainatural.com. Uruguai Natural. Além de tudo, que o texto não diz, o Uruguai tem o quê, presidente Melvin? Segurança, muita segurança. Dificilmente o turista vai ter algum contratempo nesse aspecto. Uma das grandes questões para prosperar é você ter segurança, né? Poder, simbólico, não precisa o sujeito tomar chimarrão na frente da casa, mas eu já criei essa imagem que o país, que o sujeito pode abrir sua casa e isso é o sinal de que ele pode prosperar. E é uma coisa interessante na Europa também, mas aqui no Uruguai do lado, tu não vê polícia em todas as esquinas, simplesmente porque não precisa, não tem policial em todas as esquinas e nem por isso deixa de ser seguro. É uma questão, em primeiro lugar, cultural. Tu não, as pessoas, por que é cultural? Porque tu tem menores condições de desigualdade social. Quanto maior a desigualdade social, mais criminalidade potencialmente tu vai ter. Os países onde não há tantas pessoas que ganham tanto, há inclusive uma vedação constitucional na Alemanha, na Espanha também agora, por emenda constitucional. Tu anda no interior da Espanha, tu anda no grande centro, tu anda em Frankfurt, tu não tem aquele medo, tu enxerga as pessoas, não tem a história de casa com gradeada. Na Austrália, que eu disse outro dia, uma pessoa que morou na Austrália, que um juiz lá na Austrália ganha 2,5 vezes mais que ganha um garçom. Na Alemanha ganha só 3 vezes mais do que a faxineira do tribunal. O presidente do Tribunal Constitucional, que é o cargo mais alto da Alemanha, só ganha 3 vezes mais do que a faxineira do Tribunal Constitucional. Eu posso dar uma estatística para vocês que ficou muito famosa, com o qual, inclusive, eu escrevi um livro há muitos anos atrás, Alessandro Barata, e ele tinha uma pesquisa que dizia que não é só a estrutura que cria o criminoso, mas o crime ele se dá em maior quantidade quando as distâncias sociais são maiores. E havia uma pesquisa à época de um país africano, que é tipo Somália, algo assim, e a Suécia. Os índices de criminalidade eram baixos. Por que eram baixos? Porque na Suécia só tem ricos, entre aspas, isso é uma metáfora, e naquele país só tinha pobres. E não essa distância que não criava. Eu andei durante 20 dias de carro dentro da Suíça, só para pegar um carro, porque isso é assim, super policiado que se diz. Está cheio de câmeras, evidentemente. Essa é outra questão, tecnologia. Mas não vi um carro de polícia fora das cidades. Claro, dentro da cidade tem a patrulha ali e tal, e é difícil de dirigir, inclusive, dentro das cidades, porque tudo é proibido. Tudo é proibido. É melhor você andar a pé ou de bicicleta. Aliás, o ciclista e o pedestre tem, em Zurique, que o Paulo Sérgio conhece bem também, o automóvel é meio rejeitado nisso, né? Mas é muito pouco policial. Mas por quê? Basel também é a mesma coisa. Ali é uma fronteira tríplice, né? Agora recente, por 60 dias, percorri todo o interior da Espanha, inclusive a capital de carro. Em todo o país, 2 vezes eu vi uma viatura policial. Mas comete uma infração em 30 segundos estão em cima de ti.
Estão ou não estão? Sim, sim. Câmeras em todos Mas também a os gente lugares. cuida, né, Paulo Sérgio? Claro. Por exemplo, Estados Unidos mesmo, enfim, que tem mais policiamento, evidente, mas a gente cuida muito para não cometer infração. Aqui também a gente cuida. A diferença é que as estradas você pode andar um pouco mais rápido e elas são muito mais seguras. Tu pode curtir uma viagem aqui no Brasil, tu não curte, tu tem que cuidar do buraco, tu tem que cuidar da sinalização, tu tem que cuidar de tudo. Não, e mais, e o absurdo, né, Tu presidente? não tem que Olha ter aqui, ó. preocupação com a pista. Quem vai, por exemplo, quem vai a Caxias, aquela região, em alguns lugares, é impressionante o que tem de pardais e em lugares absolutamente inadequados. Aí, outro dia, para fazer justiça, para dar a fonte, o Vitorino, esses dias, bradava, e com toda a razão. Vocês lembram desse acidente que aconteceu? Desse troço terrível do sujeito que bate numa árvore, roda, bate numa árvore, num lugar que acontece acidente toda hora, e aí quando alguém vai salvá-lo, as pessoas param o seu carro e vem um caminhão e os mata? Pois naquele lugar aconteceram N acidentes. E por que ali não colocaram um pardal? Por que não colocaram um limitador de velocidade? Por que ali não se colocou? O que adianta botar a placa curva perigosa? Curva perigosa, se morrem as pessoas... Não, você tem que tentar evitar que a curva seja perigosa. Por isso que é difícil alguém parar para atender um acidente, né? Vou fazer um testemunho. As pessoas não param por temor. Vamos fazer um testemunho, então. Estava em Barcelona, na beira da praia. Lá, todos os países europeus, foi feito um grande investimento na década de 90 em subterrâneo, estacionamento subterrâneo. Então não falta vaga. Onde tu quiser ir, tu pega, desce, estaciona o teu carro, sobe. Ou seja, tu não vê carro estacionado nas ruas, que é uma coisa legal. Mas, na beira da praia, eu não tinha visto uma sinalização específica e acabei estacionando meu carro ali num ponto. Depois, eu fiquei sabendo que não podia. O que aconteceu? Eu fui 15 minutos para tirar uma foto e para entrar na Universidade Del Mar, que eu tinha um compromisso com a Universidade Del Mar, em Barcelona, e levaram o carro. 15 minutos. Estacionamento. Só que olha que interessante. Coloca um adesivo onde tu colocou o carro, 4 adesivos, e ainda fica uma pessoa esperando você retornar. Aí você retorna. Olha, seu carro foi levado pro depósito municipal. Aí você pensa, você já tem aquela visão do Detran que de Porto Alegre atrás ali da Albion. Vai levar uma semana. Vão destruir o carro, tudo. Não, beleza. Aí eu chego lá, parece um shopping. Eu chego na hora, pego um Uber dali, vou direto no departamento municipal para retirar o veículo. Vou lá, paga a multa, tranquilo. Tu desce no estacionamento, o que tem? Não é um depósito, é um estacionamento. Que põe no chão qualquer estacionamento de shopping aqui do Brasil. Onde tu tem ar-condicionado split para cada carro. Não tem o cuidado que eles têm, ou seja, o tratamento, mesmo na hora de sancionar, de aplicar a lei. E agora, para o Senge, chegou aqui no Pampa Debates o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros. Vocês sabiam que o plano de saúde Senge Unimed garante o bem-estar para mais de 10 mil pessoas, entre profissionais, cônjuges, filhos e ascendentes? É isto mesmo, tudo porque a qualidade de cobertura, os valores diferenciados das mensalidades e o atendimento personalizado da equipe do Senge tornam o plano de saúde no seu sindicato a melhor opção para você e para os associados de todas as idades, claro, com os dependentes. Outra novidade é que os colegas de Caxias do Sul e da região serrana já contam com o exclusivo plano de saúde Unimed Nordeste, que estende as vantagens e a qualidade desses serviços para os associados de 18 municípios da região. Informe-se também sobre as possibilidades que estão acessíveis aos sócios da categoria afinidade ou mesmo conveniados. Peça uma simulação hoje mesmo e descubra por que o Sindicato dos Engenheiros tem como lema: o nosso maior projeto é você. Um abraço lá para o nosso presidente Alexandre Vomo, que está fazendo um excepcional trabalho frente ao Senge. Alexandre, uma gestão... E uma equipe magnífica, né, com ele, né? E... Como vai dar certo um país onde a educação é uma das piores do mundo, onde o funk faz parte da nossa cultura, um país onde as pessoas se trucidam nos presídios, o governo conta com o número de bandidos
mortos tem que contar os vivos. E pior, a família dos mortos recebe indenização. Marcelo Portes de Canoas. Sérgio, acho que há alguns meses atrás todo mundo recebia aí, né, nas redes sociais, o exército islâmico lá decapitando, né? Que barbárie, né? O que nós estamos fazendo aqui nos presídios é jardim de infância, perto do que o exército islâmico está fazendo, né? Não, lá é jardim de infância. Lá é jardim de infância, exatamente. Aqui estão arrancando o coração das pessoas, decapitando, arrancando o coração, arrancando vísceras. E quantitativamente mais pessoas do que lá. Tem uma coisa que fica disso tudo, que é o seguinte: ou se pensa para o futuro com uma reformulação disso, ou você vai fazer secação de gelo. Ou você pode não gostar, aliás, meu conselho, você que é autoridade, ou os políticos podem odiar as pessoas que estão presas, não precisa gostar deles. Apenas façam uma análise econômica. Pensem que o custo de 4, 5, 6 mil por mês seja um dinheiro que você gaste, e se o cara que você guardou ele 3, 4, 5 anos voltar pior, você fez um péssimo negócio. Se você não quiser fazer um raciocínio humanitário, não precisa. Faça apenas um raciocínio econômico, porque só vai piorar. Você bota o cara com curso primário, ele sai doutorado em crime de dentro. Por quê? Porque desde que o sistema brasileiro abriu as celas e fechou as galerias, formou os líderes das facções e fizeram facções, isto nunca mais, se não mudarem isso, isto não vai solucionar, só vai piorar. Mataram mais 26 agora lá. Mas quantos mataram aqui em Porto Alegre? Estávamos falando aqui no intervalo comercial. De sexta a domingo eu tenho informação que no Rio Grande do Sul mataram 25 pessoas. 25 pessoas, não era nenhum preso. Nenhum era preso. Mataram lá nas ruas. Nas ruas. Das nossas cidades. Assalto, latrocínio. É um absurdo. Nós estamos falando em guerra, nós estamos em plena guerra, nós estamos numa convulsão social violenta. Olha, se mata mais hoje no Brasil, no cotidiano, do que o Estado Islâmico, do que na guerra da Síria. Isso, e na crise de refugiados. Se mata 50 mil pessoas por ano no Brasil. 50 mil pessoas por ano. Nem o Estado Islâmico matou isso. Nem isso. Nem o Estado Mas se somar os do trânsito, dá mais de 50 mil. Não, Paulo trânsito vai mais de 50 mil, vai 100 mil. Diga para o presidente Adão Oliveira que o que deve acontecer é privatizar a Petrobras. O governo faz isso por incompetência. Adolfo Germano. Sim. Tu acha que ia privatizar a Petrobras? Não sei, porque tem muitas entidades que era do governo, foi privatizado e piorou. Telefonia, então, por exemplo. Telefonia, muitos órgãos. Energia elétrica vai piorar. Energia elétrica. Já está piorando. Está piorando. Então, eu acho que o que tem que ter gestão. Exatamente. Gestão, administração. Porque daí não tinha acontecido. Jair de Cruz Alta aqui, ó. Será que os avanços tecnológicos não implicariam na redução dos combustíveis ou a falta dele na careza dos combustíveis? Isto aliado à corrupção em todo o Brasil? O Jair lá de Cruz Alta está dizendo isso. Não, Mas está faltando tecnologia? Não está faltando tecnologia. Na tecnologia, nós estamos... o que eu digo que está faltando gestão. Porque toda essa roubalheira que aconteceu, senão, e a Petrobras foi chão adentro por causa da péssima administração. Se isso não acontecesse, a Petrobras não estaria nessa situação e poderia estar fazendo um plano de venda, de distribuição de combustíveis muito mais... A questão não é privada ou pública, a questão é gestão. Gestão. Vê, nós temos uma termoelétrica a gás que custou 1 bi, ali em Uruguaiana parada porque não tem gás. 1 bilhão de reais custou. Está parada lá. E nós perdendo uma riqueza nossa. E por que se dá tanto pau na termoelétrica? Porque é gaúcha. Porque o resto do Brasil não tem. Charqueada tem outra. Porque não tem. E a ANEL... Aí os caras querem acabar conosco aqui. ANEL... A mesma coisa que o fumo. O fumo é a riqueza gaúcha. Os caras querem acabar com o fumo. Como se as pessoas deixassem de fumar, porque nós acabamos com o fumo em Santa Cruz. Ou seja, aproveitar esse teu gancho aí, a ANEL fez um ato criminoso. Ela proibiu o leilão de termoelétrica. Por que ela proibiu
leilão de termoelétrica, porque eles querem vender a CRM. Com isso, jogou o ativo da CRM lá embaixo. Não vale nada. Qual é o produto da CRM? Carvão. Quer vender, não quer dar a CRM. Vai dar a CRM. Quando der a CRM, e quem vai pegar vai ser os chineses, pode escrever aí, eu não faço previsão, mas pode anotar aí. Os chineses vão pegar a CRM a preço de pai para filho. O Rio Grande do Sul importa do sistema Eletrobras 30% da energia que consome. Quando os chineses pegar a CRM com carvão para 400 anos, sabe o que vai fazer? Vão derrubar a restrição para a termoelétrica e os chineses vão fazer 3 a 4 usinas aqui de 300 a 400 megawatts para alimentar a necessidade do Rio Grande do Sul, que é de 30% a 40% de geração de energia. Então, isso está escrito, mas não vamos tirar para bobo, né? Nessa riqueza do Rio Grande do Sul e no que ela pode poluir, está... Tem 500 termoelétricas no mundo. Falta de tecnologia para evitar poluição. Mas vem cá, tem 500 termoelétricas no mundo. Não querem deixar fazer 2, 3 aqui no Rio Grande do Sul. Agora, se isso... Eu concordo totalmente, assino embaixo o que vocês estão dizendo aí. Mas, por outro lado, se isso é verdadeiro, porque é nós que temos tantos deputados e tantos senadores e um governador, enfim, o vice-governador, digamos assim, muito mais liberal no sentido político e empresário, e o grupo de apoio do governador do estado é o grupo da indústria do establishment gaúcho, hoje apoia o governo do estado fortemente. Por que não se une em torno disso, por exemplo, o que o presidente acabou de dizer agora, é absolutamente, que isso pode se perder assim, palavras ao vento, mas é absolutamente aterrador, na medida em que você está apatifando com uma empresa que em 2, 3, 4 meses, ou 5 meses, ou 1 ano, comprada por outro, vai fazer que nem a Oi ou qualquer dessas, nós perdemos um grande patrimônio, e vamos entregar para os mesmos que estão comprando alguns países africanos, inclusive, que eles estão comprando praticamente os países, e nós, por isso que a questão efetivamente de gestão, agora isso, mas tem que cuidar muito, por exemplo, porque a Petrobras, porque se se diz que é gestão, e se o governo diz que é uma questão de gestão, ele está confessando um fracasso. Mas por que é gestão? Porque o governo nomeia pessoas qualificadas, né? O governo nomeia, faz um loteamento político e pode fazer um loteamento político, mas coloque pessoas que tenham competência. Claro. Né? Hoje, quem é o ministro da Saúde? É um engenheiro civil. Você brincou esse dia aqui no teu programa, né? Quer dizer, o ministro da Saúde é um engenheiro civil. E aí, na área de infraestrutura, tu tem um advogado. E assim nós vamos no país, quer dizer, não se compatibiliza o conhecimento das pessoas com os cargos que vai se colocar ela. Mas hoje o prefeito de Porto Alegre está exigindo isso aí, e que o pessoal tão nervoso com esse troço, eu acho que ele está correto. Exigir currículo, exigir... Mas isso é o mínimo, né? É o mínimo, né? Especializado, cada cargo tem a sua qualificação e está exigindo isso aí, e o povo não está gostando. O Julimar Crescente, lá de Juí, qual é o principal motivo para o preço do álcool chegar a esse preço que inviabiliza a sua utilização? Bem, isso são as usinas. Eu acho que o governo tem que dar mais assistência às usinas para que elas tenham condições de produzir, porque uma usina de álcool, uma plantação de canas sai caro. Uma colheita de cana para fazer a moagem, uma plantação, tem que ter 2 anos e meio. E isso custa, é o preço da lavoura. Plantação, até fazer a moagem e distribuir, sai caro. Eu acho que o governo teria que dar um incentivo. E na realidade tem uma vinculação, né? O preço do álcool tem um percentual do preço da gasolina. Eu não me lembro exatamente qual é. Existe uma vinculação, 70%. Né? Então, quando a gasolina está muito barata, ocorre isso. A tendência é... E agora está equilibrado. O preço do álcool está lá, o mesmo preço da gasolina. Pois incentivaram tanto a comprar carro álcool, né? Para se beneficiar. Aqui tudo engodo. Publicidade enorme. Né? Isso aí é a mesma coisa que comprar o primeiro socorros para o automóvel, o extintor de incêndio com isso, com aquilo, para o automóvel. É tudo assim no Brasil. Boa noite. O preço do combustível é um absurdo. Tanto é que é o único produto que vale 1/1000 do real, ou seja, R$ 3.599 centavos. O Beto de Novo Hamburgo.
Mas a culpa não é dos postos, né? Sim, não é dos postos, o posto está no fim hoje, um posto para ser rentável hoje, tem que faturar quanto? Vender quanto em combustível? Não, ele tem que, para empatar com o custo dele, tem que vender 200 mil litros mês. 200 mil? E qual é o percentual que vende isso, acima disso? Não, nós temos 40% que vende acima disso. O resto tem uma montoeira de posto aí quebrando. O resto matando cachorro a grito. Quebrando, porque tu tem que ter uma renda que cubra a operação de um posto de gasolina, que é caro a operação e que remunera o capital de giro, porque o revendedor vende fiado. Quem é que não compra no cartão aqui? Ninguém. É difícil então, ver o cara isso com é fiado. Na mão. E tu tem que pagar mais a taxa do cartão. Então, tu vende 80%. Quanto é hoje a taxa do cartão? Entre 3% a 5,5%. Mas o lucro do litro do combustível é menor que isso? Não. O lucro, se tu facilitar, cobra o cartão de crédito. Hoje, aqui, se tu fizer um levantamento aí nos postos, o cartão de crédito está saindo entre 15 a 18. Está tirando lucro. Tem posto aí que está ganhando 20 centavos. Olá, Paulo Sérgio. Diga ao doutor Adão Oliveira que quando ele falar em Palmeiras das Missões, ele tem que lembrar também do Aldo Pinto, não só do Amaral de Souza. Cláudio Machado Ferreira, de Passo Fundo. Tem que lembrar do Esperoto também, né? Um grande abraço ao presidente Carlos Rivassi Esperoto. Tem tanta gente boa em Palmeiras. Não, mas eu tenho que falar porque os dois são meus parentes, o Amaral de Souza e o Aldo Pinto. Ele é Aldo Pinto da Silva, eu sou Adão Oliveira da Silva. Uma questão assim, ó. A gente vai comprar uma coisa e vai pagar com cartão, vai pagar em débito, não tem diferença nenhuma com cartão de crédito, porque também tem o percentual. Tem. Por que a empresa, então, não diz, se você pagar com cheque ou em dinheiro, eu lhe dou a diferença? Olha, isso é inexplicável, né? Você não acha inexplicável uma compra numa loja, isso? se eu for comprar um sapato, quanto é que é? 180. E digo, vou te pagar em dinheiro à vista, me dá um desconto. Não posso. Por isso é uma questão que esses dias eu fui comprar uma coisa numa loja, no shopping, e vai que tu seja fiscal do Procon. eu queria... Eu paguei em débito, eu disse, mas eu vou pagar em débito para você, mas ou eu vou buscar o dinheiro ali no caixa eletrônico. Aí o cara disse, não, o preço é esse. É isso que o Melano está dizendo. Inacreditável isso. E outra questão, me tira essa dúvida aí, que é uma lenda urbana gaúcha. Esse negócio do xisto tem algum fundamento? Outro dia o xisto gaúcho, que tem muito, outro dia o deputado, quem trabalha muito isso aí é o deputado lá de Cachoeira, do nosso condado. O Marlon Santos. Marlon Santos. Diz que até há uma conspiração em torno dessa questão, que não se quer trabalhar essa grande riqueza nacional que é o xisto, e o Rio Grande do Sul tem muito xisto. E que os Estados Unidos... É diferente do xisto americano. Né? O que você sabe disso? O xisto do Rio Grande do Sul aqui, o preço do barril para ter viabilidade teria que estar em torno de $250. Os estudos internacionais mostram isso. O tipo de extração de petróleo americano do xisto é diferente lá, né? Mas injeta o ar sob pressão, é um xisto mais liquefeito do que o nosso. O nosso é extremamente sólido aqui, né? E o que não daria para fazer nesse nada com ele? Nesse momento não tem viabilidade econômica, né? Precisaria ter um custo do barril a $250 para ele se tornar, do ponto de vista econômico, aproveitável. Quando o assunto é qualidade de vida, o melhor projeto para você é investir no futuro, aderindo ao Precaver, o plano de previdência da Unicred. Você garante segurança para a sua família e a sua família terá esta garantia. Além disso, aproveite as taxas que só uma cooperativa pode oferecer. Converse com o gerente e conheça nossos planos. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao Quadro Saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, nosso mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o risco familiar para o câncer de mama. Se você tem casos de câncer de mama na família, é muito importante fazer a avaliação do seu risco. O câncer de mama é o mais comum em mulheres no mundo todo e estima-se que até 10% deles ocorrem devido a fatores hereditários.
Então, a gente pode suspeitar que existe alguma predisposição genética na família quando existem, por exemplo, casos de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, mais de 2 indivíduos afetados na mesma família, câncer de mama em homens, uma pessoa com 2 tumores, entre outros. Nós ainda não conhecemos todos os genes implicados na predisposição ao câncer de mama, mas muitos deles já foram identificados e podem ser testados. Caso você seja portadora de algum desses genes, deve ter uma abordagem personalizada, incluindo fatores comportamentais, de vigilância, farmacológicos ou até mesmo cirúrgicos, para diminuir o risco de vir a desenvolver câncer de mama. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. Quem diria, hein, Paulo Sérgio? O presidente da China comunista vai abrir a conferência de Davos. Vai se vender ao mundo como grande potência. O Lula esteve lá e só falou besteira. E ele complementa aqui, o Uruguai não tem violência porque é um país vazio. No Brasil, é um tabu falar em controle da natalidade. Parabéns, Júlio. As tuas duas afirmações são verdadeiras. Boa tarde, Paulo Sérgio. Mais uma mesa de respeito. O que é a razão da manutenção da grande audiência do teu programa? Só uma pergunta ao reitor. Ele pertence a qual universidade americana? Pois acho que os americanos são donos de tudo. A maior universidade hoje é brasileira do mundo, né? Qual é a... O Grupo Croton, o maior grupo educacional do mundo é brasileiro. É brasileiro. O Croton. É. Paulo Sérgio, uma ideia deste produto Gimo para matar este inseto. Olha aí, o Ayrton Bones, vamos trazer um Gimo e deixar aqui, porque tu não fica assim. Ó. E tu não matou o bichinho, ele anda aqui. Não, mas tinha 2 então, porque um eu peguei. É um casal. É um casal. Tu pegou o macho ou a fêmea? Eu fiz assim para ver se fazia glim, 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 mas não deu. Acho que era fêmea. Era fêmea, Era fêmea. Ayrton Bones. Peguei pelas asinhas, né? Pelas bolinhas. Né? Doutor Lênio, essa é para ti, Lênio, aqui. Doutor Lênio, como é? Doutor Lenovo para Passo Fundo e Santa Maria, os combustíveis vêm por trem, ele botou bem aqui. Só que aqui em Passo Fundo existe um cartel dos postos de combustível. Não é para o doutor Lênio, isso é para o doutor Adão Oliveira. Não é para mim, não. Só que aqui em Passo Fundo existe um cartel dos combustíveis. Por que os postos vendem tudo ao mesmo preço? Em Ernestina e Carazinho vem buscar os combustíveis aqui em Passo Fundo e vende a gasolina mais barata que aqui em Passo Fundo. O João, lá de Passo Fundo. Exatamente. Passo Fundo tem base de carregamento lá e vem de trem de Ourinhos, de Curitiba, do transporte largo na base lá e da base de lá carrega os caminhões e distribui para os postos de gasolina. Mas o preço, toda a similaridade do preço é porque o combustível sai da refinaria pelo mesmo preço para todo mundo. Os impostos é a mesma coisa para todo mundo. O transporte é o mesmo preço para tudo. Então, a similaridade é quase a mesma coisa. Faz o mesmo preço de todo. Não tem concorrência, não tem nada, porque... por exemplo, nós temos... Não é cartel, tu garante que não é cartel. Não é cartel, porque isso é muito pouco, é centavos, coisa de centavo, 20 centavos, 30 centavos, que é a diferença mais ou menos. Pergunte ao procurador sobre os bingos. Ontem passei na frente do famoso bingo da Princesa Isabel e o mesmo estava com as portas abertas em pleno funcionamento. Obrigado, o Eduardo. Bingo. E aí? Devia ter um bailão lá, um bailão. Eu até trabalhei isso há muitos anos, quando era assessor do Procurador-Geral, há muitos anos, e havia uma época de que iriam fechar os bingos, enfim. Eu acho isso tudo um grande simulacro, essa questão de querer fechar os bingos. E eles funcionam porque não tem como você proibir essa... Eu vejo isso como uma tentativa de fazer enxugar gelo, é contra mim, no mínimo, é uma conspiração. Não, é contra ele aqui. Paulo Sérgio pergunta ao doutor à tua direita se ele tem filiação com o PT, porque sempre assisto ele dizendo que a Petrobras não tem problema por causa da roubalheira. Me causa estranheza a opinião dele, o Vanderlei. Não, que tem que se analisar números. Se a pessoa não sabe analisar números, né, eu acho que nós que... Não dá para ideologizar tudo. Exatamente. Né? Então, se tu disser que não pode ter corrupção, é nada.
Corrupção é inadmissível no Brasil. Agora, dizer que desvio de 0,5% a 1% sobre o contrato que quebra uma empresa, qualquer um sabe que isso aí não é o problema. Tem outros ingredientes que levaram a Petrobras, a situação, o preço do barril. Petróleo, exatamente. O barril teve a $156 e caiu para $40. Não foi não é só a British Petroleum, a Exxon, todas elas tiveram problema de balanço. Gravíssimos, piores do que a Petrobras. O Lênio fala como se ele tivesse inventado a roda, mas que país ele vive, o Carlão? Eu não sei se ele me der o contexto do que ele está perguntando, eu posso responder. Eu ainda não sou adivinho. Então esclarece aí para nós, Carlão. Paulo Sérgio, outro dia o César Chino estava culpando os bancos em relação aos assaltos, porque mexem com o dinheiro, mercadoria muito cobiçada. Jorge do Carmo de Tapes. Eu vi, já teve secretário aqui uma vez ensinando as pessoas a serem assaltadas. Então ensina como é que vai ser assaltadas. Agora o banco é culpado de existir? É um absurdo. O César Chino está totalmente equivocado. Tem que dar segurança. Os postos, parou o assalto em postos? Olha, diminuiu um pouco, mas não muito. Diminuiu porque não tem dinheiro. A crise está muito brava. Então, a segurança todo mundo pública agora no paga Brasil, um cartão também, né? Então, essa ideia da segurança pública do tipo leve o seu dinheirinho para o assalto, que é uma tese furadíssima, porque você transfere toda a responsabilidade. O sujeito foi assaltado porque deu azar ou porque deu mole. Não, foi assaltado porque foi assaltado. Tem alguém que assaltou. Esse é o problema. Você não resolve o problema da falta do gol, aumentando o tamanho da goleira ou proibindo o goleiro de ter menos de 1,60 m de altura, entendeu? Ou mais de 1,60 m. Você não resolve isso com esse tipo de argumentação que os governos têm feito com relação à segurança pública. É a mesma coisa dos presídios. Ou você assim, assume claramente, presídio é uma questão para o futuro, que você tem que construir presídios e tratar de evitar que se formem gangues e tratar bem os presos. Se você não fizer isso, você vai pagar o preço. A conta vem como está vindo agora. Paulo Sérgio, não concordo com a ideia de vocês de não privatizarem, que elas não deram certo. Um telefone na época da CRT custava $3 mil. Hoje temos telefones à vontade custando meia dúzia de reais. O problema não é esse o problema. Não era esse. Até porque a tecnologia segurou muito tempo, né? A tecnologia nacional. Não abriram os nossos portos. Computador, por exemplo, é a mesma coisa. Computador, a mesma coisa. Os carros até 1986, 87, 88, eram os carros que tinha na Iugoslávia, basicamente. Era como a Alemanha Oriental, um pouquinho melhor. Aí os carros Aí veja o contrassenso. O Collor abriu os portos para o livre comércio. E retirou o dinheiro da população. Quebrou a indústria nacional. O povo estava sem dinheiro e estava entrando todos os produtos estrangeiros. Quebrou a indústria nacional. Quer dizer, nunca nós conseguimos ter uma medida correta, né, entre o que é importado e o que é produzido no Brasil. Tá? Mas isso aqui, a CRT não era uma empresa competente. Ela teve momentos de competência. Mas foi derrubado pela tecnologia por uma série de coisas. E depois só que era só, ele está falando em telefone fixo, né? Não existia o celular. A CRT não pegou a época do celular. Então nós estamos falando em outro tipo de tecnologia, de avanço tecnológico. E hoje, Paulo Sérgio, para o nosso telespectador, ele sabe disso, é inteligente, porque está assistindo esse programa, porque esse programa é o Adolfo Germano. Por pessoas inteligentes. Se você pegar os celulares no Brasil, é muito fácil vender celular. O problema é entregar a tecnologia, porque você sai daqui, anda daqui a Santa Cruz ou daqui à fronteira para saber quantos gaps que você tem e que deveria, porque é muito fácil vender telefones, mas não transfere tecnologia. Agora vamos fazer o seguinte, já que as tarifas mais caras do mundo. Já que ele quer comparação, quanto paga por um iPhone hoje? Um iPhone 7 aqui no Brasil? Aqui no Brasil 3 mil e tal, né? iPhone 7 mais, em torno de R$5 mil. 5 a 6 mil. 5 mil reais. Tá? 7. Só para ele ter ideia. Quanto é a tarifa da telefonia celular? É alta. Altíssima. É altíssima. É altíssima. Você não então, gasta meu amigo, R$400, dependendo do vamos analisar por completo a situação. Nós vamos agora ao ponto final. Perfeito.
final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Adão Oliveira, nosso presidente do Supetro, seu ponto final. Bem, eu quero deixar claro e tranquilo o consumidor, é que nós principalmente dirigentes sindicais, nós primamos pela qualidade do combustível. O combustível, nós temos fiscalização, nós colaboramos com as autoridades fiscalizadoras, e é o menor, o estado tem o menor índice de adulteração e de sonegação de impostos. Então, o consumidor pode ficar tranquilo que isso que ele está pagando, claro que uma gasolina pura, uma gasolina que tem o rendimento normal para um motor e que não é adulterada, tem os seus custos também. Então, nós temos um controle muito grande que tem outros estados que a adulteração é um percentual muito maior. Olha aqui, dá um programa inteiro sobre combustível, infinidade de e-mails aqui falando sobre combustível. Essa balela do álcool na gasolina nunca vai dar certo no preço. Ora altera o valor de um, ora altera o valor do outro. Sempre tem justificativa para tudo. Esse é o caso pega-ratão, está dizendo Geraldo. Seu ponto final, Lênin Streck. O mito da eficiência do privado, o mito da ineficiência do público, isso é uma questão de gestão. Querem ver? Eu escrevi isso numa coluna, eu fiz 7 países, a partir da Alemanha, Itália, passando pela Croácia, são 7 países, inclusive Hungria, usando o telefone celular e internet. E qualquer lugar, mesmo no interior, se pegava bem. Voltei aqui, fui para o interior do estado, alguns quilômetros de Porto Alegre já não pegava o celular. O custo absolutamente maior aqui no Brasil. Então, essa questão tem um pouco de lenda urbana, do mito da administração. Acontece o seguinte, aí sim a falha do governo, que não cobra a transferência de tecnologia. Você pode vender, mas tem obrigação e nós não cobramos. Olá, a respeito da diferença dos valores impressos dos postos de combustíveis em diferentes cidades, ontem encontrei gasolina aditivada a 3,89 em Santo Antônio da Patrulha, enquanto em Pelotas é 4,20 em média. Será que essa diferença tão grande se deve ao transporte em menos de 350 quilômetros? 5% essa diferença. Falcino Júnior, seu ponto final. Qual é a diferença? Quero deixar uma mensagem aqui para o telespectador em função dessa questão dos presídios. Até falávamos isso no programa do Vitorino agora há pouco. A questão também dessa proeminência que o Supremo Tribunal Federal está tomando nessa questão. Agora, não adianta, nós também temos que ver o índice de pessoas que estão nos presídios, que já cumpriram a sua pena. E aí a gente vê o papel do Judiciário. O Judiciário não tem feito esse papel e o Ministério Público, papel de acusador, também deveria, como fiscal da lei, como custos legis, também deveria fazer cumprir o cumprimento da pena e, portanto, a lei. Agora para descobriram a roda, viu, Faustino? Não esperem muito, mas vai acontecer. Vão libertar aí de 30% a 40% dos presos do Brasil. Mas os que cumpriram pena vão liberar. Pena, Paulo Sérgio, então, a tese agora no mercado. Mas descobriram o seguinte, que 30%, ou seja, se fosse uma fábrica, 30% do produto teria sido adulterado, e o patrão botaria para a rua, sei lá. Mas se descobrir que 30% dos 550 mil presos estão indevidamente, você tem, quanto dá isso? Mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil erros. Sim. Barbaridade. Não, estou usando os dados que estão aí. E por consequência, vagas ponto final, também. doutor Melvis Barros Júnior. Aí nos preocupa, né? Tu jogar nesse mercado de trabalho que já tem 15 milhões de desempregados, que não absorve mais ninguém, tu jogar mais 100 mil presidiário, que não vai conseguir colocação no mercado de trabalho, nem nas tarefas mais simples, porque hoje não tem, estamos numa crise terrível aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, a violência tem de aumentar, a questão é social. Mas se eles não deviam ter sido posto lá, é pior, porque o sujeito foi lá e aprendeu algo ainda. Nós estamos de ruim, com 15 milhões de desempregados na beira de um caos social nesse país.
O que nós precisamos é que de investimento. O Estado não vai sair da crise. Isso é como que tu está quebrado, Paulo Sérgio. Eu vou melhorar, eu vou cortar o cafezinho, a sobremesa do almoço. Isso não vai resolver nada. Tu tem que conseguir mais um emprego, fazer hora extra, aumentar a tua renda. Nós não temos nenhum programa, seja a nível federal ou estadual, de industrialização do país. Não tem uma política nacional de industrialização. Então nós não vamos resolver essa crise em 1, 2, 3 anos. Nosso problema é de receita, não é de despesa. Se nossos gestores não entenderem essa equação, então eu vejo um futuro terrível nos próximos anos para o Brasil, se nós não mudar radicalmente quem está no comando dessa nação. Lênio está dizendo aqui, é Cláudia de Porto Alegre. Os valores são diferentes porque um cheque, se você der, é risco, ele pode voltar e o cartão é garantido. Entendi. Está dizendo. Sim. Agora eu quero aproveitar o programa. E o dinheiro vivo? Nós tínhamos o programa gravado na última sexta-feira. Dar um abraço à família do nosso Adroaldo Streck, que nosso amigo, meu conterrâneo de Cachoeira, vivemos tantos anos juntos, tanto na Guaíba como aqui na Rede Pampa. Meu primo. Então, teu primo, quero deixar sempre brincamos que ele era teu tio, né? A Irene, aos filhos e ao neto, pelo passamento do nosso querido amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, Adroaldo Streck. Um grande abraço. Vá com Deus, Streck, tu merece. Era um homem que a gente conversava dia e noite com ele, sem problema. Era uma história do jornalismo brasileiro. Super bem-humorado, sempre bem-humorado. Você, eu, Mendelssohn, uma série de pessoas deram um depoimento naquele dia, que passou, inclusive, no programa. Isso. Nossos depoimentos. Então fica esse grande abraço. Quero dar um outro abraço, que eu tive uma lição, agora no último fim de semana, estávamos na barraca na praia, tinha um haitiano, com o bracinho cruzado, olhando, tinha um churrasquinho, uma barraca do lado ali, ele olhando. Eu pedi para passar para ele. Aí passaram o churrasquinho, para daqui a pouco o rapaz estava assim, disse, olha, não vou passar mais, eu estou aqui trabalhando e ele está ali querendo receber de mão beijada. As pessoas têm direito de pensar. Aí, uma figura muito conhecida aqui no Estado, um alto cargo público, levantou para ir embora, né? E fez uma brincadeirinha, senta aqui. E o rapaz sentou. Aí o outro levantou e disse, sai daqui, aqui não é o teu lugar. E aí o Neymânica, eu quero fazer essa homenagem ao Neymânica. Neymânica pegou ele, levou numa das barracas da praia, foi lá, dá um almoço para ele, estou pagando a bebida para ele também aqui, atende ele. Eu chorei por causa da atitude do Neymânica. Quero mandar o meu abraço ao Neymânica, foi uma lição. Eu fiquei pensando o que eu vou fazer, que atitude eu ia tomar, e o Ney se antecipou e deu uma lição para todos nós. Então, parabéns ao Neymânica e lamentar o que fez este amigo nosso, né? Que fez uma brincadeira de péssimo mau gosto. Péssimo. Brincou com nós e brincou com o ser humano que estava ali. Um haitiano, né? Que poderia ser qualquer um de nós. Claro. Né? Poderia ser qualquer um de nós. Tiro no pé. Então, Faustino, muito obrigado. Obrigado, Melvis, presidente do CREA, obrigado, meu caro Adão Oliveira, obrigado, Lênio Streck. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.